Segundo Pedro, no primeiro capítulo, e no versículo 10 diz: porquanto procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Porquanto procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. E este vai ser o assunto da nossa meditação hoje à noite, então. Mas nós vamos começar com o versículo 3, e lendo até o 11. Demos atenção devida à palavra do Senhor. Visto como pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis co-participantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Porque estas coisas, existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum, pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esta é a palavra do Senhor. Gerlan, você mandou o link para a Renata, que ela queria sintonizar. Pois bem, vamos observar este texto então. Você deseja viver uma vida sem estar tropeçando e caindo na vida cristã? Esse é o seu desejo? Se é, nota bem, como eu mencionei no início, o versículo 10 diz: porquanto procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. A pergunta que cabe então é: procedendo como? Vejamos então como isto é possível. Primeiramente, nos versículos 3 e 4, deixa eu ler estes versículos novamente, diz: visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que vos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por meio delas vos torneis co-participantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Primeiramente,
o que nós vimos aqui, que nos chama a atenção, é essas três palavras: seu divino poder. Essa questão de não tropeçar e não cair não vai ser possível no nosso poder, não. Sem essa transformação de coração com o divino poder, não será possível. Mas, por outro lado, o versículo está dizendo que para o crente o Senhor fez essa provisão. Se tentarmos viver na nossa própria sabedoria e poder, não vai ser possível viver a vida que o Senhor planejou para nós. Então, fala aqui então de que seu divino poder nos tem sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. E é aí que o Senhor quer nos levar. Isto é, Ele vem gerar na vida do ser humano essa natureza divina. Não é que nós nos tornamos deuses, não, mas Ele morando na vida do ser humano, Ele passa a fazer com que seja possível isso aqui. Ele nos conduz à vida e à piedade. Nós vamos falar mais sobre piedade em breve. Esta vida, então, vem a ser possível como? Pelo conhecimento completo daquele que nos chamou. Cabe perguntar logo, então, quem foi que nos chamou, segundo esse versículo aqui? O Senhor Jesus Cristo é quem chamou, e pelo conhecimento completo daquele que nos chamou. Este chamou, aliás, não é venha se quiser, não. É o que a Bíblia reconhece como o chamado eficaz. É o chamado com que Deus chamou a Paulo. Paulo estava andando, perseguindo a igreja de Cristo. E Jesus disse: venha me seguir. E ele veio. Agora, o versículo está dizendo, então, que nós precisamos crescer neste conhecimento daquele que nos chamou, que é o Senhor Jesus Cristo. Primeiramente, nós precisamos conhecer algo sobre Ele para sermos salvos. A Bíblia diz muito claramente: e não há salvação em nenhum outro, senão em Jesus Cristo. Nós precisamos compreender que Ele veio aqui a este mundo, que nós celebramos nesses dias o nascimento dele, mas Ele veio com o propósito de sofrer e morrer na cruz do Calvário, porque você nunca poderia pagar pelo seu próprio pecado. Passando uma eternidade no inferno, nunca acaba de pagar a conta que você deve, porque Ele é Deus. Porém, Ele veio para isto. Mas nós precisamos crescer no conhecimento de Cristo, a entender que Jesus é mais do que só isto. Ele também ressuscitou dentre os mortos. Ele voltou para o céu. Lá Ele está intercedendo pelos seus. Então, e além disto, muito, muito mais. Nós precisamos então estarmos crescendo no conhecimento daquele que nos chamou.
E ele nos chamou, como o versículo continua dizendo, aí no versículo 3, ele nos chamou para a sua própria glória e virtude. Ou em outras palavras, Cristo chama as pessoas a quem ele chama para se tornarem semelhantes a ele. Isto é, por exemplo, em Romanos capítulo 8 e versículo 9, menciona o fato que ele predestinou aqueles a quem ele salva para se tornarem semelhantes a Cristo. Não sei quanto a você, se já tem meditado nisto, pelo menos você que é crente e segue a Cristo, mas para mim foi algo impactante na minha vida, quando eu passei a reconhecer que o Senhor amou tanto o seu Filho Jesus, que ele queria mais pessoas semelhantes a ele. E é isso que ele então faz com aqueles que ele salva. Aí o versículo 4 continua dizendo, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas. No caso, aí nós temos a palavra quais, e onde nós encontramos então estas promessas. Nós vamos encontrar essas grandes e muito preciosas promessas aqui no livro que ele nos deu. Esse livro está sendo o seu tesouro. Você está estudando a Bíblia. Deixa eu só ver um instante aí. Quantos de vocês completaram a leitura da Bíblia toda nesse ano? Posso ver aí? Pois bem, bom grupo de pessoas completaram a leitura bíblica nesse ano. Eu também completei. Pois bem, eu sei que tem outras maneiras quanto a ler a Bíblia. Não é que esta é a única maneira de fazer, mas se você nunca leu a Bíblia toda, está esperando o quê? Deve, se é o livro mais importante deste mundo, se é o livro que Deus nos deu, se é o livro que é mais vendido, mais lido no mundo, você deveria conhecer este livro. Aliás, antes de nos despedir, nós vamos oferecer aí alguns calendários para a leitura bíblica, se você quiser ler a Bíblia toda no próximo ano. Então, Pedro diz, Deus nos deu grandes promessas que fazem parte de podermos ter essa vida sem estar tropeçando e caindo. Como ele diz aqui, para que por elas vos torneis co-participantes da natureza divina. De novo, essa natureza divina, então, é necessária para começar a viver essa vida piedosa. Quando você nasceu como bebê, você não nasceu com uma natureza divina, não. Você nasceu afastado de Deus no seu pecado, morto nos seus delitos e pecados, a Bíblia diz, e por isso você precisa receber do Senhor, clamando a Ele, Senhor, eu sei que eu sou um pecador, eu sei que eu tenho quebrado as tuas leis, me regenere, me faça participante da natureza divina. E aí, essa natureza visa livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. O fruto, então, de termos
a natureza divina é que ela deseja coisas novas e não mais escravo das paixões do mundo. Em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17 diz: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que se fizeram novas. Quais são então as paixões do mundo? Paixões, aliás, está falando de desejos, e neste caso especificamente desejos pecaminosos. Em Gálatas capítulo 5, versículo 19 diz: ora, as obras da carne são conhecidas e são, essas são as paixões do mundo: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. As paixões da carne, então, são os desejos. Não é que todo desejo é pecaminoso, mas muitas vezes são até desejos que, no contexto certo, são corretos, mas pelo exagero e por estar fora do local correto, se tornam paixões pecaminosos. Quanto a comer, foi mencionado aí a glutonaria. Aliás, tem comida muita lá dentro. Dá para todo mundo que já comeu comer de novo, e para os que chegaram aqui e não comeram ainda sobra, porque tem muita comida lá dentro. Mas sempre há o perigo da glutonaria. Esse é um exemplo. Deus nos criou, alguns de nós homens e outras mulheres. Deus nos fez com esta diferença. Ele nos criou seres sexuais. As paixões, então, das quais ele veio nos livrar, seria de tudo quando se trata do sexo fora do casamento. Então, a pessoa que nunca foi regenerada, essa pessoa, então, Jesus disse em João capítulo 8, que quem comete pecado é o quê? Escravo do pecado. E aqui Pedro está dizendo que por meio da natureza divina, a natureza do Senhor, ele veio para nos livrar de sermos dominados pelas paixões pecaminosas. Versículo 5, então: por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, e assim por diante. Mas antes de olhar as partes individuais, nota que ele diz: reunindo toda a vossa diligência. Aqui está falando de esforço, para não tropeçar e cair. Não é que você vai poder ficar tranquilo aí, preguiçoso e não tropeçar, não.
mesmo que depende de termos a natureza divina, nós não somos simplesmente totalmente passivos. De fato, Pedro nos desafia a todo o esforço. Em outras palavras, quem é preguiçoso vai tropeçar e cair. Cabe logo perguntar aqui, você está vivendo com essa diligência? Vamos notar então que Pedro aqui passa a falar de 8 coisas que, no caso, ele está dizendo que devem fazer parte da vida do crente e, além disto, deve estar aumentando. Por isso, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento. Então, a vida cristã começa aqui com fé. Fé, no caso aqui, é questão de confiança no que Deus prometeu. Fé é onde a vida cristã começa. Não é exatamente uma fé cega, porque é baseada no que Deus prometeu. Mas é fé e é confiança justamente porque nós recebemos do Senhor as suas promessas, mas nós não vimos a realização daquilo que foi prometido ainda. É onde a vida cristã começa, passando a ter fé unicamente na pessoa de Jesus Cristo para nos salvar. Em vez de confiar em nós mesmos, é passar a confiar na bondade de Cristo, na suficiência do sacrifício dele. Ele diz, além da fé, então, você deve ter virtude. A virtude é a questão de fazer justiça aos homens. Justiça quanto ao que dizemos, justiça nos negócios. E a virtude precisa acrescentar conhecimento. Uma das coisas importantes quanto à vida cristã é a questão do conhecimento. Deus nos deu um livro para o nosso conhecimento. Segundo Tessalonicenses capítulo 1, de fato diz que Deus vai julgar, tomar vingança contra todo aquele que não conhece a Ele e não obedece ao Evangelho. Então, muitas e muitas vezes são mencionados nas Escrituras que Jesus ensinou, os apóstolos ensinaram, e está registrado aqui o que ensinaram. O conhecimento é importante. É por isso que eu mencionei o desafio de você ler a Bíblia no ano que vem. Então, junto com o conhecimento, então deve vir domínio próprio. Domínio próprio significa não ser governado pelas nossas próprias paixões, e sim governar a si mesmo, a fim de que, como Colossenses diz, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Em vez de viver a satisfazer os nossos próprios desejos, viver para a glória dele.
Depois do domínio próprio, então, que é governar a si mesmo, vem a perseverança. A perseverança é questão de paciência, é suportando as dificuldades, as aflições da vida, voltando ao conhecimento completo de Cristo, sabendo que Ele é soberano, que Ele é sábio, que Ele é bom, nos leva a perseverar no meio das dificuldades, as dificuldades que Ele planejou para as nossas vidas. Estava escutando uma mensagem ontem à noite, em que o pastor estava falando daquela passagem em Êxodo capítulo 1, onde as parteiras disseram, mas as hebreias, elas têm os filhos antes da gente chegar lá. E o pastor estava mencionando que as mulheres já viviam sofrendo muito, sendo escravas, não estavam vivendo vidas fáceis, e isso fazendo parte das suas vidas, vivendo com dificuldade. A dor do parto era só mais uma dor. Né? A dor não era nada espetacular, não. Mas além disto, eu creio que lá quanto a elas, também envolveu outra coisa. Se você fosse uma mulher, estivesse grávida para ter um bebê, e você sabia que o rei mandou que as parteiras matassem todos os meninos machos que nascessem, você não iria pelejar para ter esse filho antes de chamar ela? Pois bem, então muita gente diz que elas mentiram. Eu acho que em grande parte elas estavam dizendo a verdade quando disseram que as hebreias já têm os filhos, não são como as egípcias. Era vida fácil, tudo quanto era de conforto, e aí chegou a hora do parto, para elas era muito traumático. Pois bem, perseverança, paciência quando enfrentando as dificuldades da vida. Né? Todos nós enfrentamos isso de uma forma ou de outra. A gente facilmente olha para a vida de outra pessoa e diz, a vida boa é de fulano. Né? Tá certo que uns sofrem mais do que outros, mas tudo debaixo das mãos de um Deus soberano, não é? E aí, junto com a perseverança, ele diz, nós devemos ter a piedade. Piedade significa viver em obediência e reverência ao Senhor. Nós nos submetemos a Ele quando confiamos nele. Se a gente pensa num casamento é de fundamental importância que o rapaz e a moça chegam a ter uma certa confiança um no outro. Pessoas nesse mundo mentem, pois bem, e muitas vezes mentem dizendo eu vou te amar o restante da vida, e com pouco tempo está separando, não é? Confiança é importante. Quanto ao Senhor, nós passamos a termos confiança nele quando nós conhecemos ele. É por isso que importa que a gente conheça a Cristo. Por exemplo, ele é o Deus que não pode mentir. É diferente de seres humanos. Então, quanto ao rapaz ou a moça que não casaram,
A questão de ver se é mentiroso ou não é de fundamental importância para o sucesso do casamento. Mas outra coisa, a fraternidade. E a fraternidade tem uma certa semelhança ao amor. Quanto à fraternidade, então, é amor aos irmãos. 1 João capítulo 5 diz que se eu amo ao Senhor, eu vou também amar os meus irmãos na fé. Eu vou amar aqueles que foram gerados por Ele. Se Ele me acolheu e acolheu ao meu irmão, eu devo amar a Ele também. Mas o amor realmente vai mais longe do que a mera fraternidade. Jesus nos chama a amar até os nossos inimigos e os que nos perseguem. Tudo começou aqui com a fé, lá no versículo 5, e alcança o seu ponto mais alto com o amor. 1 Coríntios 13 diz: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, estes três. Porém, o maior destes é o amor. Passando para o versículo 8, diz: porque estas coisas existindo em vós e em vós aumentando, fazem que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando ele diz aqui, então, porque estas coisas, ele está falando dessas 8 que a gente acabou de olhar. Elas, então, existindo em vós, e em vós aumentando. A ideia é que a vida cristã envolve crescimento. Não é questão de que tem fé e pronto, fica estável o restante da vida. O que o texto está dizendo é, se não tem crescimento, é porque falta vida. Não tem a natureza divina ainda. Vai tropeçar e cair. Então, essas coisas estando na vida da pessoa e aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Crescimento no conhecimento do Senhor deve nos levar não a sermos inativos, mas diligentes em atividade e produzir fruto. Quando se trata aqui de inativo, uma palavra sinônima seria desempregado. Comunicar a ideia de um preguiçoso. Eu não estou dizendo com isso que quem não tem um emprego que é necessariamente preguiçoso. A pessoa pode trabalhar por conta própria. E isso é muito, muito válido. Mas na vida cristã, o Senhor salva a pessoa para ser produtiva. Se você plantar um caroço de manga, e aqui no bairro onde a gente mora, nem espaço para plantar não tem, né? Mas se você plantar uma semente, é esperando o quê?
esperando fruto. Da mesma forma, se Deus te regenerou, é na expectativa dele, na esperança dele, que a sua vida seja frutífera. Frutífera no sentido destas 8 qualidades que nós já mencionamos nos versículos 5, 6 e 7, fé e até o amor, mas vida frutífera em termos de, na obra do Senhor, fazendo discípulos, como ele disse, e de fazer discípulos. Versículo 9, então diz: pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Eu tive que perguntar aqui, então essa pessoa é um salvo? Se é cego, tem esquecido da purificação dos seus pecados? E a resposta simples está falando de uma pessoa que não é salva. O fato dele estar esquecido, isto realmente mostra que ele nunca foi purificado dos seus pecados. Vendo só o que está perto, entendo que ver longe envolve confiança quanto ao futuro, no que é revelado na Bíblia. Nós estamos diante de um novo ano. E muito do que tem sido falado, mesmo pelos nossos governantes, são coisas que vão contrário à palavra do Senhor. Mas o fato é que todos nós estamos aqui vivos hoje, colocado aqui pelo Senhor, servir a Ele nesses dias. E nós devemos viver, então, perto dEle, em comunhão com Ele, vidas frutíferas. E aí o versículo 10, que nós, aliás, mencionamos no início: por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Nota que ele repete a necessidade da diligência. A vida cristã, a vida em Cristo, não é para preguiçoso. Não é para quem quer simplesmente uma vida confortável e fácil. Esse versículo nos chama à ação. Às vezes vejo a dedicação do mundo, o tremendo esforço que fazem, e pergunto: será que nós, como crentes, salvos pela fé em Cristo, será que nós, às vezes, que estamos tão satisfeitos na segurança da salvação, que nós vivemos com menos dedicação e diligência do que o mundo? Em Canindé, onde nós vivemos lá no Ceará, no interior do Ceará, pessoas andavam dias a pé em Romaria de São Francisco. Muito esforço. O pessoal do candomblé viram a noite inteira, muitas vezes nos seus ritos. Nas festas mundanas, as pessoas fazem o mesmo. Muitos hoje à noite não vão só até a meia-noite como nós, mas viram a noite todinha.
E aí, nós que somos pais, eu penso especialmente, o que nós comunicamos aos nossos filhos? Nossos filhos estão vendo em nós diligência quanto às coisas de Deus, diligência no ensino da palavra e no viver dela em casa, diligência quanto à nossa participação na igreja. Ou a nossa demonstração é que a gente vai para a igreja quando é conveniente. Se nós não vivemos com este zelo, esta dedicação, não deve nos surpreender se os filhos ficarem grandes e rejeitarem a fé cristã fácil, a vida cristã só quando é conveniente. Pedro nos fala então sobre confirmar a vossa vocação e eleição. O que significa confirmar a vocação e eleição? Realmente é aqui que Pedro quer chegar. Quer saber se você é um dos chamados, com o chamado eficaz do Senhor, e que foi eleito por Ele antes da fundação do mundo, como a Bíblia fala dos salvos. O crescimento, então... Can you get this? Tell them I'm going to have to maybe wait about 10 minutes. O crescimento nessas 8 virtudes é uma confirmação de você ser um salvo. É quando a pessoa está crescendo ano após ano, que é confirmado que aquela pessoa é realmente que o Senhor chamou, que o Senhor salvou, que foi e é um dos eleitos. Essa questão não é uma questão coletiva, é uma questão individual. Quando diz aqui confirmar a vossa vocação e a vossa eleição, está falando de individualmente. E aí ele diz, porquanto procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Agora, quando fala aqui de não tropeçar, nós devemos perguntar, o que significa isso? Está dizendo que a pessoa que vive isso aqui nunca peca mais? Em 1 João 1, 8 e 9 diz, se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Dizer que a gente não peca mais, João diz, está enganado. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Isto é, o salvo é um que confessa o seu pecado. O salvo ainda peca e está enganado se pensa que não. A ideia então, quanto a não tropeçar aqui, é tropeçar e cair e ficar lá. O crente, aquele que recebeu do Senhor a natureza divina, ele não cai e fica lá, não. Ele persevera justamente porque o Senhor o salvou. E é por isso que a ideia da passagem aqui é a vida do
daquele que realmente é salvo é uma de crescimento. Pedro termina esse parágrafo então dizendo: pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A sua entrada no céu vai ser ampla quando é uma vida frutífera, produtiva, crescendo no Senhor. Então, a entrada no reino do Senhor é amplamente suprida. Quero finalizar com umas perguntas. Primeiramente, sua vida tem sido uma vida de crescimento nessas áreas de fé, virtude, conhecimento, domínio próprio, perseverança, piedade, fraternidade e amor? Nesse ano de 2022, a sua vida é mais semelhante a Cristo do que era em 2021, um ano atrás? E outra pergunta que cabe muito bem é: você tem aplicado diligência para o seu crescimento espiritual? Tem sido diligente para que a sua vida em Cristo cresça? Mas também é possível que tenhamos pessoas aqui presentes hoje à noite que não têm o começo ainda. Nunca nasceram de novo. Ainda estão perdidos, sem saber para onde vão. Se eu te perguntar, você partindo de hoje para amanhã, você iria para onde? Céu ou inferno? Que só tem essas duas opções. Se você tiver que responder, eu não sei para onde eu iria, obviamente você está perdido, porque não sabe para onde vai. Também, se você souber que está caminhando para o inferno, você está perdido também. Jesus Cristo veio a este mundo, nasceu da Virgem Maria. Ele veio aqui com o propósito de salvar pecadores, como eu sou e como você é também. Não teria hora melhor do que hoje à noite, você, no final do ano, dizer sim a Jesus. Jesus, eu sou um pecador. Eu compreendo da tua palavra que eu mereço o inferno, mas pela tua graça me salve. Transforme a minha vida. Me faça uma nova criatura, para que eu possa começar a crescer agora no ano 2023. E você, confessando a fé em Cristo, confesse também para a igreja. Diga: eu confesso hoje à noite a Jesus Cristo como o meu Senhor e Salvador. Ó Pai, Tu conheces o coração de cada um aqui nesta noite. Nós pedimos que o Senhor possa então usar a palavra, as Tuas poderosas promessas, ricas promessas, a salvação de pessoas aqui até hoje à noite, que possam vir a confessar Jesus como Senhor e Salvador também, e aí que venham a crescer na fé,
E nós, aqueles que o Senhor já tem salvado talvez há muito tempo, que nós possamos estar crescendo em todas essas virtudes, para que nós não venhamos a tropeçar e cair, inclusive neste ano que se aproxima. E quando pecamos, sejamos sensíveis a isto, confessamos a Ti. E assim nós rogamos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.